bom dia ou boa tarde. Eu vou apresentar para vocês uma parte dos resultados da minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida entre 2019 e 2020. É uma análise dos hubs de mobilidade implantados no âmbito do projeto Smarter Together, um projeto da União Europeia. Nessa apresentação, especificamente, eu vou focar nos aspectos sobre a localização periférica desses hubs de mobilidade. Para trazer a base conceitual do projeto, eu vou falar rapidamente sobre o termo cidades inteligentes. É um termo que surgiu no início dos anos 90 para apontar cidades dependentes de tecnologia e inovação. Atualmente, contudo, esses estudos consideram as cidades inteligentes uma estratégia para promover cidades melhores. É essencial destacar que esse conceito de cidade inteligente ele vem principalmente de engenheiros e arquitetos e urbanistas. Alguns autores acreditam que isso resulta em uma visão tecnocrática da cidade. E, nesse sentido, eles acreditam fortemente que as ciências sociais poderiam trazer contribuições ao tema. Muitas vezes este conceito é criticado por estar relacionado à disseminação de tecnologia e não tanto à cidade em si e seus problemas. Inclusive, alguns autores afirmam que este conceito promove segregação social. A cidade inteligente, a gente pode dizer que ela tem 5 componentes, entre os quais há a mobilidade. O termo mobilidade inteligente refere-se ao uso da tecnologia no transporte para melhorar a mobilidade urbana. Embora alguns estudos já tenham provado que a mobilidade inteligente é capaz de trazer impactos positivos, há críticas, como a necessidade de um maior foco nos cidadãos, e em vez de ficar focando nos interesses econômicos das partes privadas interessadas. Passou duas vezes os slides. O outro era para falar sobre a mobilidade compartilhada, que é o compartilhamento de veículos. E um conceito que de alguma forma deriva da mobilidade compartilhada, compartilhamento de bicicletas, patinetes, veículos e tudo. Um conceito que de uma forma deriva disso são os hubs de mobilidade, né? O que são eles? Eles também podem ser chamados de nexo de mobilidade ou de estação de mobilidade. São lugares onde diferentes ofertas de serviços de mobilidade são disponíveis. Geralmente incluem uma alternativa de mobilidade compartilhada, como eu disse, se integram ao transporte público coletivo e permitem a intermodalidade e a multimodalidade. O projeto Smarter Together ele foi implantado em conjunto entre as cidades de Lyon, Munique e Viena, que foram chamadas de Lighthouse Cities. Este projeto foi financiado pelo programa da União Europeia chamado Horizon 2020. É um programa colaborativo de pesquisa e inovação no horizonte temporal de 2014 a 2020. As cidades que foram selecionadas receberam o fundo em setembro de 2015, implantaram os projetos entre 2016 e 2018, e entre 2019 e 2020 elas realizaram ações para monitorar e avaliar o que foi feito. Tudo isso é bem registrado em relatórios, está tudo documentado. Aqui no meu trabalho, eu foco apenas em Viena e Munique, porque Lyon não implantou hubs de mobilidade, tá? Apenas Viena e Munique implantaram essa infraestrutura. Mas o projeto Smarter Together envolveu várias outras coisas, não apenas hubs de mobilidade. Bom, em Munique, o projeto Smarter Together ele foi implantado nos distritos de Neuaubing, Westkreuz e Freiham. Esses bairros são localizados na periferia da cidade. Eu vou marcar aqui para vocês os bairros. Esse bairro aqui. E é uma área que está sendo requalificada e para a qual é previsto maior adensamento nos próximos anos. Foram implantados um total de 8 estações, e antes Munique já oferecia várias outras estações de mobilidade, como vocês podem ver aí no mapa, em azul, verde e laranja. Essas estações foram implantadas no âmbito de diferentes projetos de financiamento e o município optou por chamar elas com um nome diferente de acordo com o financiamento obtido. Mas as estações são todas muito similares e é possível a integração entre uma estação e outra. Por exemplo, posso pegar uma bicicleta em um bairro desses, em um desses sistemas aí, e devolver no outro, tá? São os mesmos, é o mesmo sistema, o mesmo operador. As estações do Smarter Together oferecem uma infraestrutura similar entre si, as 8 estações. Elas possuem compartilhamento de bicicletas convencionais e elétricas, compartilhamento de triciclos de carga elétrico, estações de recarga de veículos elétricos, por exemplo, veículos privados elétricos, eu posso recarregar o meu carro na estação. Possuem carros compartilhados também e um painel informativo digital.
Além disso, duas das estações elas oferecem armários de encomendas, que são isso aqui, ó, que é isso aqui. Esses armários de encomenda em inglês se chamam parcel lockers. Eu nem sei se o nome mais adequado em português seria armário de encomenda. Atualmente é possível utilizá-los de diferentes maneiras. Uma é fazendo pedido através de um aplicativo e outra é usando o armário para uso pessoal. Você pode guardar coisa para você mesmo ou até colocar uma coisa para um vizinho que vai retirar depois. Você compartilha com ele a senha, ele consegue abrir a caixa e retirar. Tem caixas refrigeradas e inclusive tão refrigeradas que são para congelamento. Então, as caixas têm diferentes finalidades, também tem outras para temperatura ambiente. Essas caixas, esses armários, né, armários de encomenda, eles estão implantados em 2 das 8 estações, tá? Não são nas 8, não. Em Viena, o projeto Smart Together ele foi implantado no 11º distrito, que também é conhecido como Simmering, é esse aqui. Ele está em uma localização periférica também, se caracteriza por alta participação de moradias municipais subsidiada. A densidade populacional é abaixo da média da cidade de Viena. Foi implantada apenas uma estação no escopo do projeto, como vocês podem ver aí, a estação isolada Simmeringenplatz. Mais tarde, outras 2 estações de mobilidade foram implantadas no município, mas em bairros diferentes. E utilizando sistemas diferentes, inclusive, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, em Viena, o distrito 1 é o distrito mais central. E essas estações aqui, elas estão mais centrais, então elas tinham já cobertura do sistema de bicicleta compartilhada da cidade, que é um sistema muito bom, gratuito, excelente. Contudo, essa região aqui mais periférica não tinha esse sistema ainda. E o município optou, como não havia interesse do operador em expandir para essa região, o município optou em implantar um novo sistema aqui, só que implantou só uma estação. E aí isso não contribui para o princípio da intermodalidade, né? Uma estação sozinha não cria uma rede. Bom, a estação Simmeringenplatz, que é essa que eu mostrei mais periférica, né, que é o foco aqui do trabalho, atualmente ela oferece compartilhamento de bicicletas elétricas, compartilhamento de uma bicicleta de carga só, bike boxes, que são essas vagas individuais, cobertas, são 3 bike boxes, né, tem vagas para 3 vagas para bicicleta, elas têm tomada para recarga da bicicleta elétrica, tem estação de recarga de carro elétrico e compartilhamento de carros, e um quadro de informação digital, uma bomba de ar, um banco público. Aqui, né, eu destaco novamente que o sistema de compartilhamento de bicicletas, esse aqui, é completamente diferente do sistema existente em toda a cidade de Viena, que funciona super bem por valor simbólico próximo do zero. Esse aqui não é tão bom e ainda é caro. Como apresentado anteriormente, né, as áreas definidas são áreas periféricas. Isso demonstra uma intenção de cobrir essas regiões e de distribuir melhor a oferta de infraestrutura urbana nos municípios. Do ponto de vista da mobilidade urbana, isso é muito bom, promover boas conexões de transporte, já que essas áreas não têm tão boas conexões de transporte público quanto as áreas centrais, então é uma estratégia notável para a primeira e última milha. Contudo, a escolha da localização impõe limites, né? impõe desafios, na verdade. Embora as cidades tenham enfrentado desafios semelhantes, né? Ambas lidaram com problemas similares, elas decidiram abordá-los de uma forma diferente. Enquanto Munique integrou a área do projeto às ofertas de mobilidade existentes, expandindo a rede, Viena decidiu implantar um novo sistema de compartilhamento na área do projeto. As áreas do projeto não eram apenas desafiadoras do ponto de vista da rede, mas também devido à baixa demanda estimada e consequente falta de interesse dos possíveis operadores. Então, foi difícil para eles encontrarem operadores interessados, né? Porque, querendo ou não, o mercado olha muito para essas questões de cidade inteligente, como a gente já havia falado. As estações de mobilidade, outra questão também envolvendo a localização, elas deveriam estar localizadas preferencialmente ao redor do transporte público, e de fato estão. Mas elas não estão tão visíveis. Você chega na estação de metrô e muitas vezes você não vê o hub de mobilidade de cara, sabe? Você tem que procurar por ele. Não há sinalização que indique isso. Então, essa é uma das falhas que a gente encontrou. Além disso, a disponibilidade de espaço não foi um fator muito decisivo nos municípios na escolha do local. Elas não estão, os hubs de mobilidade, eles não estão no melhor local que poderia ter sido implantado, mas no melhor local que eles encontraram, no melhor local que conseguiram negociar
com as diferentes partes interessadas. É fato que decisões que envolvem do espaço público urbano, elas são complexas, envolvem muitas questões e muitos conflitos de interesse. Por isso, é importante que tenha uma vontade política de implantação de mobilidade nos locais mais apropriados, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o papel do Smart Together, vou tentar passar mais rápido. Ele é um projeto de inovação da União Europeia. Ele considera a necessidade das pessoas e combina as abordagens bottom-up, top-down. Ele parece que ele está consciente das críticas da literatura e, por isso, ele tenta abordar o conceito de cidade inteligente de uma forma mais centrada no ser humano. O objetivo dele é gerar e compartilhar conhecimento sobre métodos, soluções, processos. Por isso, ele pode ser considerado um projeto de sucesso, porque ele tem realmente muito a contribuir. No entanto, os objetivos carecem de um aspecto importante, que é justamente melhorar os distritos selecionados. Né? Os distritos parecem ser meros laboratórios urbanos, lugares para testar as inovações. O projeto não está preocupado em deixar os bairros um legado, deixar um legado nos bairros. Por isso, cabe aos municípios que receberam financiamento se preocuparem com tais questões e assegurar que o legado não seja deixado de lado. Projetos urbanos inteligentes, eles são implementados em áreas urbanas normalmente, né, eles são implementados em áreas urbanas já gentrificadas, o que intensifica a questão e beneficia uma parte da população, geralmente a população com mais recursos. Então, o fato do Smart Together ter selecionado bairros periféricos demonstra o interesse em ter um projeto mais inclusivo, que não visa favorecer áreas centrais, como é normalmente o caso. Apesar da boa intenção, a gente viu aqui que havia dificuldades em encontrar operadores interessados em prestar o serviço nas áreas que não são consideradas do ponto de vista do mercado. Além disso, né, a escolha de ter implantado um sistema de bicicleta compartilhada diferente em Viena reforça a segregação do bairro em relação ao município. Apesar das muitas críticas aqui, a gente também tem que elogiar, reconhecer que o Smart Together é um projeto que promove a mobilidade sustentável e que as ações públicas de mobilidade têm o potencial de incentivar a intermodalidade e a multimodalidade e de reduzir a participação do automóvel na divisão modal. Embora o projeto tenha contado com uma equipe técnica qualificada, que já estava ciente dos inúmeros desafios, muitas questões permaneceram sem solução, resultando em sistemas que não são tão populares e não tão usados quanto poderiam ser. O Smart Together ele provou ser um excelente projeto para o seu propósito, mas deixou muitas questões sobre responsabilidade dos municípios. O principal deles, né, como lidar com esse legado, como melhorar os sistemas e investir nos distritos onde o sistema foi implantado. Só o futuro, né, vai dizer se esses projetos foram de fato bons projetos ou projetos apenas com boas intenções, mas com um resultado ruim. Bom, gente, eu encerro aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o assunto, fiquem à vontade para entrar em contato comigo nas redes sociais, podem procurar no Google, Lattes, e também podem procurar a minha dissertação de mestrado, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse trabalho, dissertação em inglês. Muito obrigada. Até mais.